Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal. Hoje, gente, eu queria falar com vocês sobre esse assunto da fobia social que tem afetado, prejudicado minha vida tanto. É uma história assim, essa fobia que faz parte da minha infância toda, da minha adolescência, e até hoje eu sofro com sintomas gravíssimos da fobia. E o objetivo desse vídeo não é falar de forma técnica, como eu tenho visto na internet. Eu não tenho visto ninguém na internet que fala sobre isso, tipo, de forma real. Alguém que está passando por isso de verdade. Eu tenho buscado eu tenho buscado conteúdo, às vezes até só pra gente se sentir acolhido, sabe? Achar alguém que está passando pela situação. Geralmente os conteúdos que eu acho na internet são de pessoas que tiveram essa experiência, né? Há anos atrás, e hoje a pessoa já tem uma vida equilibrada, livre da fobia, e a pessoa montou um coaching, né, aqueles treinamentos, e a pessoa tá falando disso, mas a pessoa meio que, né, quase tá esquecendo como é passar por isso de verdade no dia a dia. Eu não vim aqui pra romantizar, porque não tem nada de bonito nisso, porque é uma merda, entendeu? Desculpa, mas é uma merda. Porque só quem está passando por isso sabe o que é isso. Eu já vou começar falando assim dos sintomas, como que são os sintomas em mim. Primeiramente, a fobia, eu tenho muita dificuldade de me expressar. E sim, é por conta da fobia, Porque é uma história um pouquinho complexa, mas eu não vou contar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas eu vou tentar falar pra vocês assim. Eu cresci, desde que eu nasci, eu tinha meu pai, e meu pai é um cara meio narcisista, tóxico, e ele tem algum síndrome de medo de abandono. É uma história complexa, tem medo das pessoas abandonar ele, e com isso, qualquer pessoa que tá perto dele, ele quer te agarrar, e não soltar nunca mais. E com isso, não sei te explicar se é só isso, mas enfim. E eu acabei crescendo só dentro de casa, né? Toda essa história que eu não sei estruturar pra vocês pra contar, porque é uma história que nem eu até hoje eu tô tentando entender, tá? Mas quando eu entender eu vou fazer um vídeo explicando. E aí eu acabei crescendo dentro de casa. E com isso eu acabei perdendo o contato inicial de uma criança com o mundo. Eu não tinha contato assim com coleguinhas de sala, né, na escola. Eu não tinha contato com primas, com primos. Eu cresci somente tendo contato com meus pais e meus irmãos. Eu sou a filha mais velha. E isso, né, esses primeiros contatos são muito importantes para o desenvolvimento de uma criança. E o fato de eu crescer sem esse desenvolvimento nas relações sociais, e na minha cabeça isso vai ser um novo normal. Foi quando eu fui entrar na adolescência, eu fui ver que normal não tinha nada de normal nisso, né? E aí as pressões foram aumentando, as pressões para eu interagir foram aumentando, eu tinha que interagir, eu tinha que fazer amizade, eu tinha trabalho em grupo, você tinha aí que começar a se conectar com o mundo. E isso eu não tinha. Eu não sabia fazer, né? E aí isso começou a me prejudicar. Eu comecei a entrar em depressão, eu comecei a ter ansiedade por conta disso. Eu comecei a me achar anormal, esquisita. Eu comecei a me sentir extremamente mal. E quanto mais os anos foram passando, mais velho eu fui ficando, fui entrando, né? Fui tendo 18 anos, entrei no ensino médio. Nossa, gente, foi piorando. E veio a pandemia. Tudo que era ruim piorou. E os sintomas que eu sinto provavelmente são aqueles que você sente, que você tá sentindo. Esse vídeo eu faço exatamente pra quem tem, gente. Porque assim, eu não vou falar, sabe, de uma forma técnica, que eu não consigo falar de forma técnica sobre isso, mas eu vou falar no meu dia a dia, né? Como que isso me afeta nas relações familiares, relações com outras pessoas. Por exemplo, pra fazer amizade, eu nunca consigo fazer amizade. Eu não consigo. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de colocar minhas ideias pra fora, de conversar sobre algum assunto. Eu tenho muita dificuldade de me expressar. E tudo isso por conta da fobia, que a gente sabe, eu sinto assim, toda vez que eu tô numa situação pra conversar, eu tenho um problema pra conversar com uma pessoa, né? Eu tinha, né? Mas muitas vezes ainda eu sinto um desconforto, depende da pessoa, né? Pra conversar com uma pessoa. Então não vou te falar de grupo não, tá? Então toda vez que eu me deparo numa situação pra conversar, pra interagir, e os sintomas eles apareciam,
É uma tensão que eu sinto, uma tensão em todos os músculos, músculo da minha boca, né, que eu sofri muitos anos com a articulação da minha boca, eu não tinha articulação, eu passei um tempo assim, na pandemia, eu perdi por completo a articulação da minha boca, por tanto tempo que eu passei sem falar, e eu me sentia não, eu me sinto extremamente desconfortável, aquela tensão que eu tava falando pra vocês, eu sinto uma tensão na boca, na articulação, em 2020 eu tinha que fazer muitos exercícios pra poder recuperar a minha articulação labial, porque eu passei muito tempo sem conversar. E a gente sabe, e começou aquele pensamento negativo, que eu sempre sinto, não sei se é assim em todo mundo, porque até como eu tô falando pra vocês, eu nunca vi ninguém que fala que tem fobia social. Geralmente são pessoas que falam, eu sou só tímido, só uma timidezinha, as pessoas acham ser tímido muito fofo. É mesmo? Tá bom, gente, enfim, na timidez não tem nada de fofo na fobia social, só que isso não está prejudicando a vida. E começou aqueles pensamentos negativos, né, quando eu estou interagindo com uma pessoa, né, como eu falei, grupo nem se fala. Eu comecei a falar, minhas ideias não valem, ninguém vai querer saber das minhas ideias, fulano é melhor que eu, fulano é superior do que eu tenho esses pensamentos, eu tenho, então assim, e você começa a achar, eu conversando com a pessoa, aí eu falei assim, nossa, todo mundo tá olhando pra mim, devem estar achando assim, fulano tá conversando com aquela estranha, com aquela esquisita, socorro, aí eu fiquei, meu Deus, você não, na minha cabeça, você não precisa estar conversando comigo, pode ir conversar com outras pessoas, misericórdia, eu não sei conversar, sabe, eu sempre acho que eu não bato com ninguém, que eu não consigo ser amigo de ninguém, que eu não tenho valor pra isso, e sempre esses pensamentos na minha cabeça, e geram uma tensão, aí eu começo a suar, né, ficar achando que todo mundo tá me olhando, eu começo a pensar em todos os meus defeitos, que eu tenho, minha boca é muito grande, minha boca é longa, e as pessoas devem estar reparando nisso. Gente, é muita paranoia, é mesmo. Tipo, falando assim, eu fiquei pensando que eu sou doida, sério, só um pensamento de doido, mas é que infelizmente você acabou pensando nisso e você acredita nisso, então não tem como. E eu comecei a sentir, nossa, eu tenho que fugir daqui, eu tenho que sair daqui, eu não consigo ficar, comecei a suar frio, são esses sintomas que todo mundo sente em algum momento da vida, geralmente pessoas, eu diria normais, sentem só quando vai apresentar um trabalho, uma palestra, algo grandioso, mais, entendeu, mais importante, que eu enfrento no dia a dia com pessoas simples, então assim, eu tinha a fobia num nível muito avançado, né? A gente sabe, tem pelo menos 3 divisõezinhas, 3 níveis de fobia que eu vou colocar aqui pra vocês de acordo com o IA que eu pesquisei, né, no ChatGPT, e tá falando, deu uma explicaçãozinha, mas eu não vou falar nada de técnico aqui, que eu não posso falar, não sou boa pra falar disso. Mas eu tinha o nível mais grave do que o grave, que eu era do tipo bicho do mato mesmo, bichinho do mato. Isso prejudicou o desenvolvimento da minha fala, de interações sociais que eu não sei interagir, por exemplo. Eu tenho alguma coisa assim, eu sou crente, vamos dizer, sempre tem encontros de jovem na minha igreja. Eu nunca participei, mas eu já tentei participar. Quando eu participo, os jovens geralmente começam com uma oração, fazem oração, aí eles vão debater um pouquinho. Em primeiro lugar, já não vou por conta de a forma que são organizados aquele local, né? Geralmente eles sentem em roda. Eu tinha muito medo de chegar num local e um grupo de jovens sentado em roda. Sim, eu tinha muito medo, eu nem entrava naquela sala, e pior assim, às vezes eles fazem isso num local assim meio vazio, numa sala, e eles vão arrumar as cadeiras tudo em roda, e você senta, aí eu fico lá sentado na cadeira, fiquei achando que todo mundo tá olhando pra mim, tá me julgando, tá reparando em todos os meus defeitos, comecei a pensar, as pessoas estão me achando gorda, eu sou um pouco acima de peso, as pessoas estão me achando gorda, e por isso eu não posso ficar aqui, e gente, às vezes, né, no Brasil, você sabe, temperatura 40 graus e eu tava usando casaco. Eu passei muitos anos na minha vida usando casaco, minha adolescência toda. Eu nunca me vestia com nenhuma roupa que mostrasse o meu, sabe, que mostrasse as minhas curvas. E, enfim, gente, eu passei por tudo isso, né? Aí você chega lá no local e, sabe, aqueles pensamentos que você só quer fugir. E depois que o negócio acabou, todo mundo voltou pra casa de boa. Só que todo mundo voltou, se divertiu. Aí eu voltei pra casa, eu vou lá na minha cama, comecei a remoer. Nossa, como que eu agi, como que eu falei. Aí alguém perguntou alguma coisa pra mim. Aí eu vou começar a lembrar como eu tinha respondido a chamada. Nossa, eu respondi muito feio hoje, minha voz saiu feia. E aí eu comecei a me conhecer, socorro, por que eu respondi daquele jeito, misericórdia. Gente, não dá, sério.
Enfim, gente, tô falando assim, parece ser brincadeira, né? Mas não é, sem contar, né, que a gente tem aqueles sintomas quando eu saio na rua, né, pra atender uma chamada telefônica, né, uma ligação, eu não atendo, né? Eu comecei a atender agora, eu vou fazer outro vídeo, tá bom? Falando pra vocês, hoje em dia, como que eu estou fazendo pra lidar com isso. Tô sabendo lidar melhor com isso, mesmo que, assim, uma pequena, assim, a fobia, o remédio dela é você se expor. Então, qualquer pequena interação já vale, entendeu? Já vale, você já sente uma melhoria, você se sente realizado. Então eu tô fazendo isso e tá me ajudando bastante, né? Que eu não atendia, eu não conseguia comer em público. Eu lembro, na merenda da escola, eu chegava lá no refeitório, eu não conseguia comer, né? Muitas vezes eu voltava para casa com fome. Nas aulas de educação física eu não participava e eu tinha asma. Aí eu sempre usei a desculpa da asma para não participar. E aí o pessoal fala assim, aí o professor falava assim, então, tem jogo de Uno, tem esse jogo assim, vem jogar. Eu falei, não vou jogar não vou. Aí eu ficava num cantinho, sempre ficava num cantinho, tipo, em todo lugar que eu vou buscar aonde tem o lugar mais escondido pra ficar. Então eu tinha um nível bicho do mato. Mas hoje em dia eu tô tentando, tá? Eu tô tentando, e eu sei que em nome de Jesus eu vou sair disso. E eu acho, gente, é mais ou menos isso, tá? Hoje em dia eu tô na faculdade, e melhorou bastante, né? Na questão de apresentação de trabalho e as interações também na minha igreja, com pessoas desconhecidas, ir no supermercado, essas coisas, pedir uma informação. E eu estou fazendo essas coisas hoje em dia, né? Mas ainda a gente tem uma pequena, né? Eu sinto desconforto ainda, tá? Mas eu creio que em nome de Jesus eu vou sair disso e eu creio que você também vai sair disso, né? Em nome de Jesus. Então é isso, gente. A ideia foi mais ou menos isso, tá? Eu vou estar fazendo outro vídeo falando disso e você também coloque aqui seus relatos, como que você tá lidando com isso, quais são seus níveis, né? O seu nível de fobia e o que você está fazendo, né? Até pra gente se ajudar, gente. Se a gente quiser criar um grupo, não sei aonde, tá? Vocês falam, tá? A ideia é pra você mesmo ver alguém real que tá passando por isso real. Eu tenho 22 anos e eu não tô romantizando, tá? Porque é uma desgraça que já prejudicou minha vida e que só tô vendo isso agora. Eu tô vendo o desastre que fez agora e tô tentando correr atrás do prejuízo pra ver se eu consigo reverter essa situação, tá bom, gente? E é isso, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal pra gente juntos poder vencer isso. Em nome de Jesus eu creio que a gente vai vencer, tá bom, gente? Eu creio, tá? Eu creio que em nome de Jesus eu vou vencer. E é isso, tchauzinho, gente.